mais um podcast, agora com a maravilhosa doutora Manuela Coelho, speaker Sinclair. Vai trazer algumas novidades, alguns spoilers aí pra gente. Ela já antecipou algumas coisas aqui nos bastidores. Seja bem-vinda, doutora, e vamos iniciar esse bate-papo. Que você sinta-se à vontade. A gente sabe o quanto você tem a agregar. Ano passado, a nossa entrevista foi uma delícia. A gente vai repetir essa dose. Vamos sim. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Brenda. Sempre é um prazer conversar com vocês. Vamos repetir esse bate-papo do ano passado, que foi uma delícia. Vamos falar algumas coisinhas diferentes hoje. Podemos começar? Sim, deixa eu já fazer uma introdução aqui. Como no ano passado, esse ano, nós também tivemos a exposição dos painéis. E a gente bateu nessa tecla, né, de como é importante e às vezes não é tão valorizado o trabalho que é exposto em um painel. E ele dá trabalho. E você está com um caso lindíssimo aí. Conta pra gente um pouquinho do caso, o que você utilizou, o que você viu aí dos painéis, o que você pode falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos. Eu já participo do Harmoniza, já tem alguns anos, bons anos, não me lembro mais quantos, mas alguns. E venho apresentando também. Acho que é importante a gente ter essa casuística, né, de painéis, de casos clínicos, de ver na prática o quanto é difícil a gente demonstrar, a gente ter esse controle com casos, com qualidade de casos, com fotos. E a gente estava discutindo no instante falando desses casos. Eu venho apresentando um caso com a Elancê, potencializando o efeito do ácido hialurônico, né? A gente consegue associar bem, fazer uma estruturação, realizar uma estruturação, ajudar no ácido hialurônico, a gente reposicionar um pouco de tecido, bioestimulando. É uma grande vantagem desse produto, a gente conseguir associar as duas coisas. É um caso lindo de uma paciente que tinha um olhar mais cansado, um início de marcas de sulco naso, de nasolabial, lábio geniano, e ela queria suavizar o rosto dela com naturalidade, que é uma coisa que, graças a Deus, a gente vem procurando, e hoje em dia os pacientes já entram no nosso consultório, né, procurando essa naturalidade. E a gente conseguir entregar com pouco produto, né, mas produtos, eu falo sempre brincando assim, que são pontos estratégicos, né, bem localizados, com pouco material, a gente conseguir entregar naturalidade, né, e rejuvenescer o paciente, que eu acho que é isso que é importante, né? E esse caso mostra exatamente isso, um rejuvenescimento da paciente com naturalidade. Em alguns pontos a gente utilizou 1 ml de Elancê, com um ácido hialurônico, uns 2 ml de ácido hialurônico para reposicionar essa região de arco zigomático e pré-maxila, e acabou que a paciente queria um pouquinho de lábio, né, Vanessa? As duas que são apaixonadas por lábio. A gente acabou realizando o preenchimento labial também na paciente, então ficou de uma forma muito sutil, mas ficou bem bonito o caso. Manu, é uma coisa que eu converso muito com as pacientes que acham que por a gente trazer muito conteúdos e os benefícios de bioestimulador de colágeno, que o ácido hialurônico ele tem que ser extinto, que precisa ser esquecido. A gente precisa entender e passar isso para os profissionais, que não é porque o bioestimulador é maravilhoso e com esses produtos híbridos que temos aí, como o Elancê, a gente consegue também, além de bioestimular, devolver o volume que a gente não vai usar ácido hialurônico em algumas regiões, né? O ácido hialurônico, ele consegue vir como um potencializador de resultado. E não só isso, outros tratamentos associados. Conta pra gente o que é que você usa mais associado ao Elancê. A gente vem com um portfólio agora também de ativos, Nossa, né, melhorando. Novidade, isso é novidade, tá? A Vitale vem com alguns ativos, né? Eu gosto muito de potencializar os casos com gerenciamento de pele. Brenda já, né, vê bastante. Bastante isso. E aí, eu gosto de potencializar. Eu acho que o E paciente... nutracêuticos você também usa muito. Muito, muito, muito. Vejo ela lá todo dia de manhã. Todo dia com as Todo calcinhas dia. dela. E aquilo, pra mim, virou um lembrete, Manu,
Porque às vezes correria com dois meninos pequenos em casa. Aí eu vou, Acompanho. assisto o seu story. Ai, meu Deus, eu tenho que tomar meu suplemento, minhas cápsulas da beleza. É, exatamente. A gente às vezes esquece que um paciente, a gente tem muito, vocês são super clínicas também, o nosso dia a dia, e às vezes um paciente que está com déficit de algumas vitaminas, né, enfim, nutracêuticos, às vezes até o sistema imune não tá legal, a gente não vai ter o mesmo resultado, né? Então, a gente vem com toda essa suplementação, vem com a parte de gerenciamento de pele, de ativos, de peelings, que eu super acredito, né? A gente consegue melhorar o resultado, entregar um resultado muito mais completo do nosso paciente quando a gente atua de maneira completa, né? A gente consegue, como a Brenda falou, não é que agora alguns pacientes, eu não quero mais ácido hialurônico. Não, a gente tem que ter ácido hialurônico. Eles vão refinar o final do tratamento, né? Às vezes você consegue uma tecnologia, você consegue com bioestimulador, mas tem coisas que só o ácido hialurônico vai conseguir resolver, né? Tem áreas que só ele entra, às vezes de maneira muito tranquila, muito com resultado muito bom, a região dos olhos, a região dos lábios, né? A gente consegue melhorar muito bem. Mas a gente consegue entregar um resultado na região dos olhos, a gente consegue associar o ácido hialurônico com os ativos, com os peelings, e é isso que a gente também fala no painel e vem trazendo isso de maneira completa, com os nutracêuticos também. É importantíssimo. Eu tenho conhecido mais sobre esse mundo da estética integrativa e ele é cativante, porque a gente consegue começar a entender por que aquele meu paciente que eu usei a melhor técnica, o melhor produto, que eu fiz da melhor forma, a quantidade de sessões que tinha que ser feita e não surtiu o efeito que eu queria. Exatamente. Porque não adianta a gente depositar o material de melhor qualidade, que gera maior projeção, sustentação, se as células do nosso paciente não estão ativas, prontas para receber esse material e performar com esses materiais. Eu falo que os produtos hoje, não tem como a gente dizer que no mercado existem produtos ruins. Não. Afinal, passa por todo um processo de validação, Anvisa, estudo, ciência. O que, na verdade, a gente precisa entender é que a gente, hoje em dia, falo a gente, seres humanos, estressados, submetidos a um estilo de vida, uma oxidação, um estresse muito alto, a gente não tá legal. Não são os produtos que não são bons. A gente que precisa modular para performar os produtos. Claro, com certeza. A gente vê isso, inclusive é visível num paciente que sofreu um estresse, teve um problema, uma doença, um câncer, né? Alguma alteração celular que não está bem, a gente consegue visualizar muitas vezes na pele daquele paciente, a pele do paciente não está bem. Então, assim, muitas vezes eu preciso preparar realmente aquele paciente. Inclusive acompanhar, tanto com suplementação, quanto com ativos, com melhora. Às vezes até fazer um tratamento de regeneração, como microagulhamento, uma estética regenerativa primeiro, com os ativos, com os peelings, e preparar aquele paciente para vir com a sessão de bioestímulo de colágeno, que seja com elancê, hidroxapatita, tecnologia, mas com certeza aquele paciente vai performar muito melhor, ele tendo uma visão mais completa. Eu acho que agora a gente tem um pouco mais disso, assim, com essa estética regenerativa chegando, com a suplementação, a integrativa. Eu acho que a gente consegue visualizar o paciente de maneira mais completa, para que a gente tenha um resultado. A gente falou isso em várias entrevistas aqui e é muito legal, porque a gente falou do pré-procedimento, o procedimento em si, o pós-procedimento e associado com o paciente também cuidar em casa, né? Então, não é só, às vezes, uma coisa que vai resolver. E dentro dessa uma coisa, que é o nosso procedimento, aí envolve camada, indicação do produto, o benefício desse produto. Mas a gente entender que tem um preparo, tem o procedimento e o pós também contribui, né? A gente falou muito super disso. Importante, super importante. O paciente, a gente acompanhar o paciente, né? E o paciente ter o cuidado, tanto em casa, às vezes vir para um consultório fazer um controle
do procedimento que você realizou. Não necessariamente você já vai colocar um outro procedimento. Às vezes o paciente não tem condições ainda de receber um estímulo de colágeno e ter uma resposta interessante naquele momento. Então, você pode utilizar de uma suplementação, de um ativo, de uma estética regenerativa entre esses dois procedimentos, para que no próximo que realmente você consiga um efeito maior, um resultado melhor. Pode ser com Elancê ou com outras tecnologias, outros procedimentos que a gente tenha. Manu, eu quero te perguntar coisa mais técnica dessa vez. A gente sabe que existem várias marcas de hidroxiapatita, várias marcas de ácido polilático e só existe o Elancê da substância, que na verdade é a policaprolactona. Então a gente só tem esse Só produto. tem, ele não tem concorrente. Qual o diferencial da policaprolactona? Por que que você escolhe nos seus tratamentos, muitas vezes, o Elancê e não a hidroxiapatita, não o polilático? Me conta Boa a sua pergunta. escolha. Excelente pergunta, Brenda. Muitas vezes eu falo, os alunos têm, a gente dá aula, né, todas três aqui, e os alunos têm exatamente essa dúvida. Ai, Manu, porque você é fã da caprolactona, né, do Elancê. Eu gosto muito que ele consegue reestruturar bem, ele consegue bioestimular colágeno, então você consegue fazer projeções muito bacanas, você consegue fazer um mento, trabalhar um perfil, um contorno, você consegue reposicionar tecido, então você, numa região de arco zigomático, uma região de têmpora, você consegue levantar bem aquilo ali, você consegue reposicionar o tecido, coisa que às vezes o ácido hialurônico vai te dar, mas não consegue te entregar tudo que você gostaria que ele fizesse. E a durabilidade também, E né? a durabilidade, ao mesmo tempo disso tudo, ele vai estar melhorando pele. Então, às vezes, as linhas que a gente sabe ao redor dos olhos, que não, né, todo paciente relata não gostar, aquelas linhas do sorriso, né, Difíceis, né? são super difíceis de tratar e né, eu acho que é uma boa parte dos nossos pacientes, inclusive um pouco mais velhos, é a queixa principal deles. Então, a gente consegue bioestimular colágeno, reestruturar ao mesmo tempo, com pouco produto. Isso que eu ia falar, eu observo que pouco produto é como se fosse assim, se a gente entrar numa proporção de comparar entre ácido hialurônico e Elancê, Você gasta muito. o que eu iria gastar com uma seringa de ácido hialurônico 0,3 de Elancê 0,4 é o G-Prime, que Ele tem um G-Prime mais alto, sim. A gente estava falando do caso daqui do painel, a gente colocou 0,5 de cada lado para estruturar a paciente. Então, assim, se eu fosse para usar o ácido hialurônico com um G-Prime maior, que fosse o Lift, por exemplo, da Restylane, um exemplo poderia ser outro, a gente consegue utilizar, mas com certeza utilizar mais produto. Né? A gente pensar na naturalidade, em não inflar aquele paciente, a utilizar pouco produto para conseguir um resultado efetivo, né? Sem estar inflando o paciente, a gente pensando no rosto mais magro, entre aspas, né? No rosto mais fino, a gente entregar um resultado com pouco produto. Então, a gente usou 0,5 de cada lado e foi o suficiente para a gente conseguir um excelente resultado. Só em arco zigomático e têmpora a gente conseguiu levantar muito bem, estruturar muito bem a paciente. E aí a gente pode refinar. Mas a gente pode utilizar também mento, contorno, em suco, o lábio mentoniano também, ele estrutura muito bem. Em fossa, então assim, você pode utilizar em pontos estratégicos ele, levantar, né, a gente fala reposicionar aquele tecido, aquele rosto, com pouco produto, muito pouco, e ele já vai levantar, já dá um reposicionamento naquela face de maneira bem bacana, você vai ter um resultado bem legal. Nossa, é super legal. Eu gosto muito de trabalhar com Elancê, né? Uso na minha rotina clínica. Mas eu queria entender de você assim, a gente pode colocar o ácido hialurônico na mesma região onde a gente colocou o Elancê? Tem algum problema na interação das substâncias? Não tem. Eles são biocompatíveis, né? Então não tem problema nenhum. A gente até brincou que a gente ontem fizeram umas perguntas, até a Vanessa eu vi que respondeu a mesma coisa. Eu
compartilho também da Foi mesma. muito engraçado, né? Sem combinar. Sem combinar, para quem não viu, a gente respondeu uma enquete, a gente respondeu a mesma coisa, né? Eu sou super fã dos procedimentos biocompatíveis, né? E que eles possam ter essa interação que você está me perguntando. A gente não gosta, eu particularmente não gosto de materiais definitivos, né? Isso envolve uma série de materiais, até o PMMA, mas que eu não colocaria. E eu gosto desses materiais exatamente porque eles podem ter essa interação sem sofrer nenhum prejuízo, nem para a gente, nem o paciente. Então, eles podem sim interagir, não tem problema nenhum. A gente sabe que tem substâncias que têm essa associação, né, de produtos, às vezes já pronto para uso, e eles não têm problema nenhum. Você pode sim, eles são biocompatíveis, não vai ter problema nenhum essa associação. Mas eu tô vendo aí uma cultura de profissionais que tem alterado o formato do Elancê. Então a gente vê que é um produto que já vem pronto para minimizar, Misturando? na verdade, misturando, diluindo. Ah, Então, sim. assim, já é um produto Deus. que vem pronto para o profissional utilizar para minimizar as complicações. E aí as pessoas acham que precisam modificar aquilo que é simples. É muito o que a gente estava conversando. Os profissionais, eles não querem mais coisas simples. Eles querem dificultar os processos de alguma forma, para não ser mais o mesmo do que já está acostumado. Eu tenho que fazer algo diferente. Aí eu pego um produto que já vem pronto, do jeito que vem para poder aplicar, e diluo. Perde toda a capacidade de projeção do Todo Elancê. seu zelo com o seu paciente, eu acho, né? Porque você... Também o laboratório, a empresa, né? Você não tem mais respaldo científico, Exato. né? Acaba aquilo ali. Você não tem mais embasamento científico daquele tratamento, você não sabe se vai dar o resultado que você quer. Mas eu acho que bem da cultura da gente querer novidade, né? A gente falou isso, exatamente. Eu acho que tudo que é novo atrai, a pessoa quer fazer, às vezes. Eu estava até discutindo exatamente o trabalho que dá para você fazer painel, para você fazer estudo, para você fazer embasamento daquilo ali. Então, a gente lê muito artigo, a gente estuda muito e vê que nem todo artigo, inclusive, está muito bem embasado. Então, assim, precisa de embasamento. E quando você faz uma mistura, né, que a gente sabe que tem alguns produtos que as pessoas, né, alguns profissionais fazem uma mistura, que eu acho que é isso que você está querendo me perguntar, seja com lidocaína, seja com outros materiais, inclusive Com os peptídeos, com peptídeos ativos. os regeneradores teciduais, e acaba misturando tudo, porque um é bom, o outro é bom. Ah, se eu juntar os dois vai ser melhor ainda, e não é bem assim, né? Não é, você altera todas as características físicas do material, né? Então, e a própria empresa, ela não tem como te dar o respaldo do que você está fazendo, né? Da ativação daquilo ali, da interação dos materiais. Eu gosto de utilizar o Elancer como ele vem, prontinho, ele vem ao como a mundo. empresa Cara, preconiza. São empresas que estudam tanto, sabe? A gente vê tanto investimento na elaboração dos produtos, no estudo, na aplicabilidade. E aí vem uma pessoa e resolve dizer que não, eu sei mais Sabe que a o eu brinco? empresa. Isso é muito engraçado, você nunca mais vai esquecer. Toda vez que alguém abre um produto para misturar, o carinha lá dentro do laboratório começa. Porque é muito trabalho para deixar pronto, perfeito, com embasamento para aplicação. Aí, fulaninho de tal, dentro do seu consultório de 30 metros Resolve. quadrados, resolve misturar. O que sai dali, pH, interação, ninguém sabe, gente. Isso é Propriedade. muito grave. Então, assim, eu falo, toda vez que um produto é misturado, o carinha do laboratório Deve tem um morrer. E aí, assim, a gente acaba expondo o paciente a reações Claro. inflamatórias descontroladas. E aí, Com às vezes, o paciente certeza. tem nódulo, tem granuloma. Ah, eu vou diluir o Elancê com água para injeção ou com soro para botar em uma área de Gente. risco. Eu vou pegar aquela partícula que está ali estabilizada naquele pH e vou botar uma substância. Sabe que Gente. E às vezes gera um nódulo por conta disso. Aí chega lá o paciente processa e eles vão reclamar. Usei o seu produto, me ajude, porque o paciente está me processando e eu só usei Elancê com água de injeção. Só.
Só. Então, assim, não é o que é bem o que você falou. A segurança também da parte jurídica, ela é importante. Quando você faz essas misturas, você perdeu totalmente a credibilidade diante de um juiz, e diante de um problema com o paciente, né? Tudo, o Então, embasamento você perdeu ali, já não tem mais. E eu lembrei muito de Vanessa, da última vez que a gente fez uma entrevista, a gente comentou assim, acho que ela falou assim, ai, eu estava falando de determinado produto, ela falou, acho que todo mundo merece um determinado produto. Eu acho que todo mundo merece uma seringa de Elancê para uau. estruturar. Eu lembrei muito de Pontos você, que eu tava específicos. lembrando. Eu acho que pontos estratégicos, eu acho que você consegue estruturar bem e consegue refinar com ácido hialurônico. Você associa o Elancê com fios? Eu vejo que você faz muito no consultório, sempre lá vejo sua mesinha posta. Brenda sempre olha, ela já olha o que já que eu olho o que é uso que você tá normalmente, usando. qual Então a eu fico mistura. curiosa e eu quero que você saiba também, porque eu consigo perguntar. Muita gente não conhece sua rede social aqui, então o que é que você consegue associar na mesma sessão? Você consegue estruturar com a Elancê e passar Sim. o fio? Consigo. O que que acontece? Eu faço muito fio, Brenda sabe disso, as meninas sabem disso, gosto muito. A gente consegue reestruturar, mas consegue reposicionar o tecido. A gente está falando de fios de tração, fios de dermosustentação, que eu acho que é o nome melhor que eles classificam hoje em dia. Mas a gente consegue, às vezes eu preciso de uma força maior para deixar aquela estrutura naquele lugar. A gente fala que hoje em dia os fios eles vêm junto, inclusive com o ácido hialurônico. Com um posicionador para ajudar aquilo ali a reposicionar no local. O fio só, a gente sabe que não tá seguro em osso. É uma dermosustentação, né? Por isso é tão difícil, às vezes, falar de tração, porque você tem uma queda depois. E para estruturar aquilo ali, a gente sempre trabalha. A gente eu trabalhava muito com o ácido hialurônico junto. Hoje em dia eu trabalho muito com o Elancer junto. Então eu consigo posicionar e segurar aquele reposicionamento daquele lugar. Então eu sempre venho com os fios de tração, que é o que a gente está falando assim, com o Elancê em região de arco zigomático, em região de têmpora, em região, às vezes até de premaxila, para poder ajudar a levantar um pouco aquele tecido, a reestruturar um pouquinho aquele tecido e ajudar os fios, que eles precisam de uma ajuda para segurar naquele lugar. E o Elancê me entrega muito disso. Então, eu comecei essa combinação, Brenda, muito espertamente, exatamente assim. Eu precisava de uma segurança no meu posicionamento dos fios. Então, seriam os pontos estratégicos para segurar aquela pele de uma forma mais favorável, de uma maneira mais bacana e bioestimulando o colágeno também. Então, a gente consegue associar as duas coisas e me ajudar no reposicionamento de tecido. Vocês acham que eu sou menina, gente? Eu aproveito o podcast para tirar todas as minhas dúvidas. Ela com a olha, já professora. organiza tudo. Eu já faço meu dever de casa antes e falar assim, Ela aquele é negócio muito que eu queria esperta, perguntar ela pra olha Manu. muito minha associação. Eu É o que uso a gente tá falando com o muito. Henrique hoje. A gente sempre vê. Às vezes a gente não interage no dia a dia, mas a gente sempre assiste. Então a gente, poxa, essa colega tá fazendo isso, será que dá certo? Essa é E a eu sempre oportunidade de conto. perguntar. Esse é um privilégio da gente ter o contato com profissionais excelentes aqui no Harmoniza Brasil, que estão com empresas excelentes. Então a gente está pertinho aqui, por que não perguntar, né? Claro. E Eu para sempre vocês aí associo. terem essa oportunidade de saber isso. Boa dica. Uma boa dica para vocês, já fica aí. Ô, Manu, para a gente finalizar, a dica de fato agora que você deixaria aí para quem tá na dúvida, deixa uma mensagem, uma dica, algo que você queira falar que talvez a gente não tenha falado ainda, para todo mundo que está aí nos assistindo e que nos ouve também. Eu escuto muito a dificuldade de alguns profissionais. São muito acostumados com a toxina, com o preenchimento, e às vezes tem um receio do Elancê, da caprolactona, por às vezes não ter um reversor, né, tão claro como o ácido hialurônico tem, que a gente tem a hyaluronidase. Mas eu uso essas palavras da última vez. Eu acho que todo mundo merece começar a usar o Elancê. Ele consegue bioestimular, seja, eu tô com receio, começa aos poucos, aquela sempre
sabe? Menos é mais, vai colocando, vai utilizando, aprende a utilizar. É um material excelente, tanto de bioestímulo de colágeno como de estruturação. Você consegue reposicionar bem, você consegue algumas áreas que às vezes a pessoa não imagina. Eu estava com a paciente, estava com uma aluna hoje mais cedo, ela falando isso. Eu não sei o que utilizar nessa região de sulco lábio mentoniano. E é exatamente, assim, a gente pode fugir um pouco do básico, às vezes, do tão óbvio, né? Que a gente pode, sim, melhorar aquela região com caprolactona, consegue melhorar o perfil, o mento, a gente consegue fazer contorno. E, ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar em áreas de cicatrizes de acne, a gente segurar um pouco o reposicionamento com fios. Então, assim, eu acho ele muito versátil. Quem ainda não teve acesso ou tem um pouco de receio, que eu escuto bastante, utilize sempre assim com segurança, não de longo, por favor, não façam nada. Sim. Do jeito que E tem eu que acho ser. que a gente consegue um resultado muito bom com pouco produto. Então comecem aos poucos, quem não teve ainda acesso, utilizem, né, para você garantir um resultado ainda melhor, você potencializar seus resultados, você conseguir entregar para o paciente um resultado de excelência, que é o que a gente quer. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Sempre um Maravilhosa. bate-papo tão gostoso, né? Não tem como falar de você sem falar um pouquinho de fio, né? Então a gente teve que puxar. Mas obrigada, Manu. Obrigada. O Harmoniza Brasil te agradece porque você estimula também sempre a parte científica, palestras, painéis, você movimenta profissionais para trazer ciência para esse congresso. Não é o primeiro ano e não vai ser o último. Claro. Então, espero que ano que vem você esteja aqui nessa cadeira novamente. A gente vai amar, porque todo ano é um tema diferente, tá? Mas sempre com colágeno envolvido, porque você, colágeno, gerenciamento do envelhecimento, tá realmente aí no seu dia a dia. Obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Queria parabenizar também vocês. Estão com uma cobertura incrível. Adorei, inclusive, né? Nosso cenário esse ano deu um upgrade. Cenário esse ano. Queria dar parabéns pela conversa, pela delicadeza, pelo carinho de me receber sempre tão bem. E por vir com temas e conversas sempre tão tranquilas, gostosas, de muita risada de vez em quando também. Mas obrigada. Nada, a gente agradece a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, assistindo esse podcast. E vamos nessa, continuar a cobertura do nosso evento com excelentes profissionais, como nossa doutora Manuela Coelho. Muito obrigada pela audiência.